Ontem nós dizíamos aqui que o maior risco que o Brasil corre não é a intervenção militar regulada, a chamada democracia sob controle. Pior do que isso é a questão da quebra da hierarquia militar. Esse caos que vem sendo trazido, conduzido pelo Bolsonaro, levar a uma quebra da hierarquia militar e a proliferação maior ainda de milícias, de grupos cometendo atrocidades para todo lado. Esse é o grande problema que você tem da quebra institucional, que foi inaugurado lá pelo impeachment, pela posição do Supremo, que desmontou todo o aparato institucional do país. Um exemplo claro e nítido foi o que ocorreu ontem nas universidades públicas, aquela ação concatenada de juízes. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral negou que tivesse dado qualquer orientação. O Ministério Público Eleitoral também não participou. Então, o que levou acho que foi 14 ou 15 universidades, essa ação sincronizada e simultânea, uma combinação dos juízes, entre eles mostrando que existe aí uma seita, existe aí um partido político dentro do judiciário. Então nós temos figuras aí que nem na Universidade Estadual da Paraíba, o juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior, na Universidade Federal de Dourados, o juiz Rubens Witz Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também mandando apreender o jornal Brasil de Fato, o juiz Sandro de Araújo Lontra, e na Universidade Federal Fluminense, a juíza Maria Aparecida Bastos, que ameaçou, inclusive, prender o diretor da faculdade. Então, esse jogo, que eu vou pegar mais dados aqui para vocês verem, é um jogo que acaba investindo também naqueles personagens que já têm propensão para arbitrariedade. Aldo Pietri, da segunda vara civil de Itaipava, comarca de Petrópolis, na região serrana. Alguns dias atrás, em 20 de setembro, ele ordenou busca e apreensão no diretório acadêmico da faculdade, por conta de um evento que ocorreria, ordenou que todas as pessoas inscritas no evento fossem levantados os nomes, daí se fala busca e apreensão para um evento de um debate político. Daí quando você vai ver o que está por trás também, é um juiz que, em 2016, segundo o jornal O Dia, foi acusado de agredir uma empresária por conta de vaga em estacionamento. Então você vê que a propensão autoritária, quando você tem as regras do jogo bem definidas, os princípios bem definidos, se manifestam, mas são contidos. A partir do momento que você rompe o jogo e passa a fazer o jogo da opinião pública, você tem atuação articulada desses grupos que foge de todo o sistema de freios e contrapeso. Aqui você tem mais um exemplo do que ocorreu daí pegando procuradores. Isso aqui quando você teve aquele curso do golpe, foi articulado em várias universidades, todos esses procuradores aqui atuaram individualmente aí em cima desses cursos. O procurador Oscar Costa Filho, lá do Ceará, aquele que sempre entra contra o Enem, todo ano, assim, para ganhar manchete. Né? Na Universidade Federal de Goiás, a procuradora Mariane Oliveira, o procurador Gabriel Perissé. Na Unicamp, o procurador Áureo Maquiama. Na Universidade Federal de Santa Catarina, o procurador Marco Aurélio Dutra Aidos. Todos eles atuando contra princípios fundamentais. Por que contra princípios fundamentais? Porque hoje, finalmente, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou junto ao Supremo com uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, mostrando que a intervenção em universidades vai contra os preceitos fundamentais. Então você vê todos esses abusos de procuradores, de juízes, na opinião da procuradora que se manifesta agora, vai contra os preceitos fundamentais. Hoje nós tivemos duas manifestações relevantes, da própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e várias manifestações também de ministros do Supremo e de ministros do TSE, contra essa arbitrariedade, esse abuso que foi articulado por grupos através, provavelmente, de WhatsApps. Então, todos os ministros mais corajosos se manifestaram, né? O Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, mencionando explicitamente o episódio,
Até o Luiz Roberto Barroso, indagado, eu não analiso nenhum fato concreto, eu analiso em tese. A polícia faria melhor em estudar do que invadir a universidade, aquelas coisas de quem não quer correr riscos. Né? Mas você tem claramente definido aí, digamos, esse problema, esse risco que você tem no pós-eleições do pessoal que atua na ponta. Todos vão se sentir, para usar um termo aí da moda, empoderados, sem limites. Então você vai ter soldados policiais atuando na ponta, procuradores, juízes, ao arrepio de qualquer ordenamento legal. Essa invasão de universidade, a Procuradora-Geral da República disse que foi um descumprimento de questões fundamentais aí, de posições fundamentais. Então, o que acontece se vem esse estado de exceção? Os próprios jornais, essa arrogância com que trabalharam esse tempo todo aí, como se fosse o poder maior do país, só funciona dentro de um ambiente democrático. E no caso brasileiro, com distorções aí devido à cartelização que ocorre nos meios de comunicação. Mas dentro de um poder arbitrário, como é que vão atuar? Daí a importância nesses últimos dias aí de aprofundar essa defesa da democracia. A gente está vendo manifestações, o pessoal indo à rua, artistas, cantores, cientistas, indo à rua e fazendo um corpo a corpo, professores fazendo um corpo a corpo em defesa da democracia. Nós temos aí mais 2 dias para esse grande desafio. Eu estava lendo esses dias esse livro, Por que as Democracias Morrem, aí, analisando desde o fenômeno Hitler, Mussolini, até o fenômeno Chaves aqui, que eu acompanhei até no início. Eu fui fazer uma reportagem para Bandeirantes lá na Venezuela sobre a crise bancária venezuelana e tinha um personagem folclórico lá. Folclórico que era o Hugo Chávez lá, que os cardeais da política achavam que seria uma maneira de trazer ele para a institucionalidade, porque ele garantiria votos e tudo, e criou esse rolo monumental à esquerda. Se for pegar à direita, exemplos abundantes de como que esse jogo institucional. É por isso que as constituições definiram no pós-guerra que ninguém pode usar as eleições para ameaçar a democracia. Em um país civilizado, jamais o Bolsonaro chegaria onde chegou. Bom, nós estamos aí com as pesquisas dando uma redução cada vez maior na diferença entre Bolsonaro e Haddad. Hoje o Ciro deve fazer, na última hora, aí, a sua manifestação política. Vamos ter amanhã um grande corpo a corpo aí de todo mundo que entendeu o risco que o Brasil está correndo nesse momento. E o risco não está apenas em Brasília, aí, mas na ponta. Em cada autoridade descontrolada aí, que você tem no município aí, pode ficar sem controle. Pode ficar sem controle. Você está arriscado aí sair na rua, levar um cacete de um valentão e chamar a polícia e ir preso também. Isso aí nunca foi tão nítido aí o que significa a perda de direitos. Nunca o fantasma do estado de exceção foi tão claro como está sendo agora. Mas nós vamos até domingo aí fazer essa reversão aí, depois vai ter uma longa batalha para trazer todos os poderes de volta à institucionalidade. Então, força aí, vamos acreditar na democracia.